Olá, meus amigos, boa tarde. Espero que todos estejam bem, gozando das ricas bênçãos dos céus. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada na presença de Deus. E mais uma vez, nós desejamos a todos as boas-vindas a esse curso bem especial, o curso Profecias para o Tempo do Fim, onde nós estamos aprendendo e iremos continuar aprendendo muito, mas muito mesmo sobre as profecias que dizem respeito a esse tempo final em que nós estamos vivendo. Nós ficamos mais uma vez muito felizes pela sua participação, por você dedicar um tempo aí, reservar essa hora do seu dia para ter contato com a palavra de Deus. Bom, na última semana, nós tivemos 4 perguntas. Nós ficamos felizes por termos recebido essas perguntas de vocês e pedimos desculpas. E não fique chateado conosco porque nós não respondemos. Eu havia dito isso na primeira aula, não é? Que às vezes nós não iríamos responder todas as perguntas. E isso tem um motivo, não foi por acaso que nós fizemos isso, não foi sem um motivo, né? Nós fizemos isso por quê? Porque as 4 perguntas que foram enviadas, que são perguntas muito importantes, elas serão respondidas, na verdade, mas não diretamente lá pelo site, pelo aplicativo que nós mandamos para vocês pelo grupo. Elas serão respondidas ao longo dos estudos. Então, pelo menos 2 daquelas 4 perguntas que foram feitas, elas serão respondidas já no estudo de hoje. As perguntas diziam respeito, basicamente, ao juízo investigativo. Então, o Marquinhos, hoje, que estará ministrando essa aula, ele vai explicar um pouquinho para vocês o que significa esse juízo investigativo. Então, aparentemente, vocês já terão essas dúvidas respondidas. Entretanto, principalmente você, meu irmão, que enviou essas perguntas, se a resposta realmente ela não ficar clara no estudo de hoje, se de repente você achar que não, Eduardo, ela não foi respondida de forma satisfatória, nós pedimos, por favor, que você entre em contato novamente, coloque lá no formulário que a gente vai mandar no final, dizendo assim, olha, eu mandei minha pergunta, mas ela não foi respondida. Por favor, repita a pergunta lá e aí sim nós iremos respondê-la de uma outra forma que talvez seja mais específico e mais claro para você. É só por esse motivo que a gente não respondeu. Não foi para deixar ninguém com curiosidade nem nada desse tipo. É efetivamente porque a gente vai responder ao longo das aulas. A gente acha mais interessante construir essa casa de conhecimento. Vamos construindo tijolo a tijolo e será bem mais proveitoso para todos nós. Bom, nós temos hoje, então, a oportunidade de termos aqui mais uma vez o Marquinhos, ele que irá ministrar essa aula, do porquê é necessário um juízo, já que na última aula, então, nós falamos um pouquinho sobre o juízo. Estudamos ali Daniel no capítulo 7, falamos sobre juízo, deixamos vocês ali um pouquinho curiosos com relação ao chifre pequeno, mas mais uma vez, ao longo dos estudos, nós iremos responder também para vocês quem é esse chifre pequeno. Eu gostaria, nesse momento, de pedir para você que, se fosse possível, por favor, que você fechasse os seus olhos, nós iremos fazer uma oração. Se você quiser também se ajoelhar onde você está, não há problemas. Nós iremos, então, nesse momento, falar com o nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Louvamos o teu nome e a tua misericórdia, porque a cada dia o Senhor tem demonstrado o seu amor por nós. E mais uma vez, nós estamos aqui reunidos através da internet para estudarmos a tua palavra. Que ela nos seja clara nessa tarde, que o Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações. Que o Senhor use o Marquinhos, usa também a nossa mente para compreender a verdade que o Senhor quer ensinar para nós. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando apenas, então, que, por favor, você mantenha o seu microfone fechado. Se a sua internet estiver com a conexão baixa, se você quiser manter o seu vídeo fechado também, não há problemas. Então, nesse momento, Marquinhos, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Muito obrigado, Du. Antes de eu começar, eu só gostaria de saber se alguém que está com o vídeo aberto, dá um joinha para mim saber se você está me ouvindo. Legal, legal, então tá bom. Muito obrigado, Du, pela apresentação, muito obrigado pela oração também. Hoje nós vamos fazer um estudo, ele é muito importante, nós vamos abordar muitos temas. Possivelmente você
vai ter alguma dúvida que nesse tempo nós não vamos conseguir explicar, mas eu já me coloco à disposição para a gente poder conversar, tá bom? Mas eu vou tentar ser o mais detalhista possível nesses assuntos e eu preciso que vocês compreendam. Caso chegue ao fim e você não compreenda, como o Du comentou, como o Eduardo falou, eu preciso que vocês nos avisem para que possamos talvez aprofundar um pouquinho mais. Combinado? Vamos lá, então? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar, então, o nosso estudo. Deixa eu ver aqui, compartilhando. Creio que vocês já estejam vendo aí minha tela. Bom, na semana passada, como foi bem dito, foi introduzido um conceito, que é o conceito do juízo, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Para nós podermos compreender o juízo, é preciso que você compreenda um conceito muito importante que existe na Bíblia. Esse conceito nós chamamos de o grande conflito, onde há uma guerra entre as forças do bem e as forças do mal. E se você quiser procurar esse termo na Bíblia, você vai encontrar lá em Daniel, no capítulo 10, depois você pode ler. Talvez esteja uma grande guerra, depende da versão, vai estar a grande guerra ou um grande conflito. E ali é descrito esse grande conflito que nós estamos no meio dele. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse conflito. E para isso nós precisamos identificar os personagens, né? No grande conflito nós temos basicamente Deus, temos Jesus, e do outro lado, como forças do mal, temos Lúcifer. Temos também, o outro nome dado para ele é Satanás também, o diabo, a serpente. Nós vamos ver esses temas agora, tá bom? E aí na Bíblia você tem alguns textos que ao você ler, é feita uma descrição de como era Lúcifer e o que aconteceu com ele, tá? Então eu vou compartilhar com vocês esse texto. Ele está aqui projetado, eu vou projetar aqui para vocês, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, fique à vontade, porque é sempre bom fazer como os bereanos, né? Eles não só ouviam, mas também depois eles procuravam na Bíblia saber se aquilo que foi dito estava de acordo com o que estava escrito. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 13. Olha só o que fala nesse verso. Estavas no Éden, jardim de Deus. Pergunta, quem estava no Éden? Se você ler depois um pouquinho para cima, vai falar sobre o rei de Tiro, parece que está falando esse texto, mas é uma alusão simplesmente porque ele tinha o mesmo comportamento, o mesmo pensamento que Lúcifer, e com certeza Tiro não estava no Éden. Então aqui você vai ver que está se tratando de um anjo. Olha o que fala o texto, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o quê? Querubim. Observa que não pode estar falando de uma pessoa realmente o texto. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias na onde? No Monte Santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Verso 15. Perfeito, olha que interessante esse texto, ó. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17... Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante do rei te pus para que te contemple. E tem mais um verso, antes de eu fazer os comentários, que também trata-se de Lúcifer, de um anjo caído, né? Que está ali em Isaías, no capítulo 14, versos 12 a 14, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem está escrito aí? Ao Altíssimo. Bom, aqui nós vemos uma descrição de Lúcifer, né? No caso, vocês vão entender daqui a pouquinho, que realmente é ele, mas esse anjo, diz o texto que ele era de que forma? Ele foi criado perfeito ou imperfeito? Responda aí para você. Claro, o texto diz que ele foi criado perfeito, então ele é um ser criado por Deus. Só que o texto diz que em um determinado momento se achou a iniquidade no coração deste ser perfeito. Então logo vem uma pergunta na minha mente e deve estar na sua também. Como é possível um lugar perfeito como o céu, um ser criado perfeito, ele manifestar esse sentimento em seu coração, que é basicamente o sentimento de querer ser igual a Deus? Nós vimos aí no último versante do verso que ele queria ser igual a Deus, semelhante a Deus. A pergunta é, por quê? Como seria possível isso, né? A resposta, sabe qual é? Eu não sei te explicar, porque a Bíblia não dá esse detalhe. E ainda mais, eu vou um pouquinho mais adiante, porque se você pudesse dar a razão, ou seja, racionalmente explicar o pecado, Deus ele seria responsável por ele. Então, a verdade é que isso é um mistério que nós não sabemos como isso foi acontecer com este anjo. Mas nós temos alguns detalhes, né, do que aconteceu. Esse anjo, ele sentiu, como que eu posso dizer assim, inveja, talvez, né? Uma inveja, e ele queria ser igual a Deus. Ora, por que ele queria ser igual a Deus, né? Se estava num lugar tão bonito, tão perfeito como isso? Bom, eu chego a algumas conclusões, né? Quando uma pessoa, ela discorda de outra, no caso que aconteceu aqui, é porque ele acredita que aquela pessoa, ela tem pensamentos ou ideias que não são boas, né? Normalmente é assim que nós fazemos, né? Com certeza, o Deus, ele tem o seu governo e para reger o seu governo existem leis. Como todo lugar existe, para ter ordem existem leis. Esse anjo, então, ele discordou dessas leis de Deus. Por quê? Porque ele entendia ou ele acreditava que essas leis eram ruins. E com esse problema ocorrendo no céu, então nós entendemos aí que o pecado, onde ele começa? Onde ele teve origem? No céu, exatamente no céu. Não foi aqui na Terra. Aqui na Terra foi desdobramento desse conflito que começou lá no céu. E como eu sei que esse conflito começou no céu? Olha aí na Bíblia de vocês, em Apocalipse, no capítulo 12. Nós vamos ver o capítulo do verso 7 ao 9, que diz assim: houve peleja aonde? Ou depende a Bíblia, houve batalha, houve uma guerra, depende da versão. Essa versão que eu estou usando é a Almeida Revista Atualizada. Diz que houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui nós vemos uma descrição de um grande conflito, de uma batalha ocorrendo no céu. Ela teve início ali. E acontece que na descrição diz que Satanás ou o diabo, e isso é importante você entender agora, que o texto ele dá aquela tabelinha de conversão que vocês já têm, ele dá algumas dicas, e aqui está uma das tabelinhas de conversão. Aqui nós entendemos que quando você vê na Bíblia Satanás, o grande dragão, a antiga serpente ou diabo, se trata de Satanás ou de Lúcifer, se trata da mesma pessoa. Lembrando que Satanás, o significado é inimigo de Deus, né? Não tem um significado muito místico, não, é o inimigo de Deus. E aqui nós vemos alguma coisa importante, que nesta guerra em que houve no céu, Satanás, ele convenceu uma parte do anjo, diz o texto, né? Porque alguns anjos foram lançados fora do céu e eles perderam essa batalha que houve lá. E, infelizmente, né, no caso, ele foi arremessado, foi atirado aqui para a terra, né? E aqui eu quero que você note essa referência da antiga serpente. Se você procurar na Bíblia, quando fala aqui a antiga serpente, você lembra do quê? Pensa aí e responda aí para você.
Pode responder no chat, tá? Se você quiser interagir, podemos responder no chat. A antiga serpente, quem é? É aquela serpente que esteve no jardim do Éden, a qual falou com Eva e fez com que a Eva, né, e convenceu para que Eva tomasse do fruto proibido. Então nós vemos aqui que pelo menos o livro de Gênesis, ele é um livro de uma história real, porque se fosse uma história fictícia, que sentido faria estar sendo citado isso, né? E essa antiga serpente é diabo e Satanás. Então nós vemos aqui então um grande conflito que ele começa no céu e ele vai agora, a gente vai ler alguns textos que ele vai se desenrolar aqui para a terra. E isso nós vamos ver esse detalhe do que aconteceu aqui na terra, e aí nós vamos chegar no assunto do juízo. Gênesis capítulo 2, ele vai estar numa sequência da criação. Então, se você voltar em Gênesis capítulo 1, você vai ver que ali no primeiro capítulo da Bíblia é descrito como que Deus ele forma os céus, a terra, no mar e tudo que neles há. Ele cria o homem, e aí quando ele coloca o homem no jardim, o chamado o Jardim do Éden, ele dá uma ordem bem específica e muito clara para o casal. E olha que interessante. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeis, certamente vai acontecer o que com eles? Morrerás. Então, notem que no texto, Deus ele não foi restritivo, ele foi extremamente benevolente. Por quê? Porque de todas as árvores que Deus deu, eles podiam se alimentar. Então, Deus não foi restritivo com eles. E sim, Deus foi extremamente abençoador. Ou seja, ele deu todas as árvores para que eles pudessem comer, só que Deus fez uma reserva. E aqui acho que eu até vi uma pergunta e vem aqui de encontro, que a pergunta é, por que Deus então coloca uma árvore no jardim do Éden e pede para que eles não comam? Bom, esse conceito nós entendemos como livre-arbítrio. Livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É você ter a sua liberdade de escolha, você poder decidir o que você quer e o que você não quer. Esse é o livre-arbítrio. Sushi, mais frio, Pode aberto? Aí, ó, ali pode tocar. Agora é sua vez. A gente tá esperando. Se você consegue, acho que dá um mute nele. Obrigado. Por favor. Bom, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Por que Deus teve que fazer isso? Porque Deus, como que você tem uma possibilidade de escolha? Se você tiver uma opção. Sem opção, você não tem liberdade. Ou seja, você é obrigado, você é um escravo, você precisa fazer aquilo que só tem uma opção. Então, Deus, ao colocar o livre-arbítrio, assim como Lúcifer teve esse também direito, e não só Lúcifer, como todos nós temos direito de escolha, Deus coloca, então, esta árvore no jardim, e ali é um teste, realmente, é um teste, porque se eles não comessem do fruto, eles estariam obedecendo a Deus, e aí aceitando a Deus. Mas se eles desobedecessem esta ordem, teria uma consequência, diz o texto, que eles deveriam sofrer uma morte. Bom, muito bem. Vamos ler então o que aconteceu na sequência do texto, tá? Capítulo 3, o verso 1 ao 6. É um texto muito importante e preciso que você preste atenção. Diz assim: mas a serpente, lembra que nós lemos agora há pouco lá em Apocalipse, capítulo 12? Quem é a serpente? Aqui você já sabe quem é essa serpente. É diabo, é o Satanás, ele mesmo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que ele fez. Na verdade, Deus deixou eles comerem todas exceto uma. Então ele faz uma pergunta para puxar a conversa com ela, e ela então, infelizmente, cede e começa a puxar a conversa com a serpente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, ela vai de contra o que Deus disse. Deus disse, se comer, morre. A serpente diz, ou Satanás, se comer, não morre.
Ou seja, há uma grande oposição entre a lei de Deus e o que ele acredita. Então, ele foi exatamente contra. E continuando aí, diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Bom, resultado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bom, se a gente quisesse, poderíamos ficar aqui pelo menos 1h30 falando só sobre esses 6 versos, mas não é o foco. O foco que eu quero que você entenda aqui é que Deus deu uma ordem para que não fosse, o fruto não fosse comido, aquele fruto específico daquela árvore, e não sabemos que fruto é esse, tá bom? E aí chega a serpente, e aí tem um erro muito grave que nós não podemos cometer, né? Eva deu ouvidos ao inimigo e puxou uma conversa. E quando isso acontece, o resultado não é muito bom. O resultado que aconteceu foi o quê? Tanto Adão quanto Eva comeram do fruto. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês respondam aí, e se quiser pode responder no chat também. Primeira pergunta. Eles comeram do fruto? Sim ou não? Sim, né? Nós vimos no texto que passou que eles comeram. Bom, então de acordo com o que Deus disse, o que deveria acontecer com eles? Alguém pode responder aí. Eles comeram do fruto, sim. E qual que seria a consequência dessa desobediência a Deus? De acordo com o texto, a morte. Muito bem, é isso mesmo, a morte. E quando que eles deveriam morrer de acordo com o texto? Leia aí com atenção, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz que quando eles deveriam morrer. Se você prestou atenção, diz Deus que no mesmo dia em que eles comessem do fruto, eles deveriam morrer. O texto é bem tranquilo de se entender. Tá, se eles deveriam comer no mesmo dia, eles comeram, deveriam morrer, e de acordo com o que Deus falou, eles deveriam morrer no mesmo dia. Vejam que situação que Deus ele se encontrou. Por quê? Preste atenção comigo. Porque a acusação de Lúcifer, de Satanás, que a lei de Deus, ou o governo de Deus, ele não é bom. E que Deus ele não tem como ser ao mesmo tempo justiça e misericordioso ao mesmo tempo. Ou seja, ou Deus é justo, seria mais ou menos assim. Se Deus perdoa eles, ou seja, se Deus der o perdão para eles e não matar, Deus ele não seria justo, pois ele não seria, nem ele seria capaz de cumprir a sua própria lei. Porque a lei exigia então agora a morte, e agora se Deus ele não mata, vamos dizer assim, né, não executa a sentença ali, e não retira a vida deles, Deus não é justo. Por quê? Deus promete, mas Deus só falou por falar e não cumpre. Isso seria uma situação. Agora, e se Deus vai então agora e executa a sentença? Qual que seria o problema? Deus seria amor se ele matasse o ser humano naquele momento? Não, ele seria justo. Por quê? Porque a lei, ele avisou e deixou muito bem claro que se eles comessem, morreria. Então Deus seria justo. Mas Deus não seria amor. Agora, se Deus, ele então mata ele também não seria amor. Ou seja, olha a situação que Deus, que Satanás, ele coloca Deus. Se Deus perdoa, ele não é justo. Mas se Deus não perdoa, ele não é amor. Pergunta, como que você sairia de uma situação como essa? Complicado, né? Nós vamos ver agora o discorrer dos próximos eventos e vamos entender o que aconteceu, tá? Eu vou responder essas perguntas que nós fizemos agora. Vamos agora para Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, diz o seguinte. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando? Responde aí para mim. Que horas? Na viração do dia. Que horas é a viração do dia? O pôr do sol. O pôr do sol é quando o sol está se pondo. Então, observa. Naquele mesmo dia, quando o sol estava se pondo, o dia estava virando, quem aparece no jardim? Deus. O que ele vai fazer lá agora, então? Por que Deus aparece lá? Ele vai aparecer agora no cenário para tirar a satisfação e ver o que aconteceu. E você vai ver aí na Bíblia, se você continuar lendo, que foi realmente isso que aconteceu. Porque olha o restante do texto. Esconderam-se da presença do Senhor.
o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Ou seja, quando o homem ouviu Deus chegando, eles fizeram uma coisa. Diz o texto que eles se esconderam. Muito provavelmente, alguma coisa aí ia acontecer, né? Talvez Deus agora chegaria para Adão e falaria assim: Adão, eu não avisei vocês? Agora vocês vão morrer. Ou não. Oh, meu filhinho, tá vendo? Você errou, papai perdoa e tá tudo certo. Será que foi isso que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? No verso 9 seguinte diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Olha a pergunta. O homem se esconde com medo e Deus vai atrás do homem. Observa que a iniciativa de ir atrás e resolver o problema não foi do homem. Ou seja, Deus ele sempre está disposto a ir atrás da gente, atrás de nós, não importa o que nós façamos. E Deus foi atrás. Mas vamos continuar a pergunta, o diálogo, né? Aí no verso 10 assim, ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estavas nu, tive medo e eu me escondi. Bom, uma pergunta agora. Deus matou eles? Sim ou não? Se você continuar lendo o texto, depois você pode ler com calma, você vai ver que Deus não mata o homem naquele momento. E aí você vai falar assim: não, mas, uai, Deus então ele é justo ou não é? O que aconteceu? Então Deus perdoou e ficou tudo por isso mesmo, a situação? Satanás realmente tinha razão? O que foi que aconteceu, então? A chave para nós entendermos isso está no capítulo 3 e no verso 15. Aqui você vai encontrar a primeira profecia. Nós estamos falando de profecia, certo? É esse estudo. A primeira profecia bíblica na Bíblia. Se você ler os versos anteriores, você vai ver Deus tendo um diálogo, falando algumas coisas. Ele fala com Eva, depois fala com Adão, e aí ele vai agora falar para a serpente. Olha o que diz o texto, e eu quero que você leia com calma esse texto e vê se você consegue compreender, e eu vou te ajudar a compreender ele. Verso 15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui, esse porém, quem é que está falando? É Deus. Inimizade entre quem? Ti, a serpente, e a mulher, Eva. Ok? Está tendo um diálogo aqui. Está falando entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou tentar te ajudar agora. Olha o seguinte, porém inimizade, um conflito realmente ia existir entre ti, a serpente e Satanás, e a mulher. E como se trata de uma profecia, mulher em profecia, de acordo com o que vocês já sabem, significa igreja, ou povo de Deus, né? Então, haveria uma inimizade entre Satanás e a igreja, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente. Observa que aqui está no singular. Esse descendente, descendente da mulher, seria Jesus. Quer dizer o quê? Que algum dia, Deus enviaria alguém, o Messias, Jesus. Este Jesus faria o quê? Ele feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar de Jesus. Bom, o que significa então esses ferimentos, né? A ferida no calcanhar, aqui, ela foi realmente feita por Satanás e ela aconteceu quando Jesus Cristo ele foi crucificado. Ali foi uma ferida. Só que essa ferida no calcanhar, ela não é mortal. Tanto é que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou e hoje está vivo e reina com Deus. Só que diz que Jesus feriria a cabeça dessa serpente, no sentido do quê? Em que ele derrotaria de forma definitiva o inimigo, tanto nosso, né? Inimigo dele e o nosso inimigo. Ele seria derrotado. Aqui nós vemos a promessa de um Salvador. Ou seja, o que acontece então? Se você depois continuar lendo, você vai ver que eles são vestidos com veste de animal. E aí você vai só... Eu vou voltar nesse assunto, ou quem for falar vai voltar nesse assunto. E você vai entender o que significou a morte desse animalzinho lá. Mas basicamente... um animal na Bíblia, quando era morto, um cordeirinho no Antigo Testamento, ele simbolizava o Messias.
Você vai lembrar de quando João Batista estava prestes a batizar Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Jesus resolve esse problema, então? É o seguinte, olha que interessante. Alguém precisaria morrer para que a lei fosse cumprida. Jesus, então, ele entra no nosso lugar e se oferece agora como quem? A pessoa em que vai pagar o preço por nós. E por que ele é amor ao mesmo tempo? Porque ele entrega a sua própria vida para morrer por nós. Eu acredito que Satanás ele deve ter dado um murro quando ele fez esse teste, só que ele se deu mal quando Deus, então, ele dá essa profecia e promete, então, a vinda de uma pessoa, de Jesus, que seria enviado, em que ele morreria pelo meu e o seu pecado, e ao nós aceitarmos esse pecado, essa morte de Jesus, nós então estaríamos livres da condenação desse juízo que vai acontecer. Então, observa que todo aquele que aceita Jesus, ele tem a possibilidade do quê? De ser absolvido desta lei a qual todos nós já transgredimos, com certeza. Eu tenho certeza que alguns de nós já mentimos, fizemos fofoca, já pensamos mal das pessoas, já desejamos algumas coisas, na verdade. Então, Cristo, quando ele vem para a Terra, ele vem para morrer por nós. E nós chamamos isso de o plano da salvação. E eu vou resumir o plano da salvação em um verso, e esse é o verso, acho que mais conhecido de todos, que está lá em João, no capítulo 3 e no verso 16. Olha o que diz o texto. Porque Deus amou. Está vendo que Deus é amor? Porque ele morreu para pagar o preço da culpa que é a nossa. Então, ó, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, observa que para que você possa, eu e você, né, possamos ser absolvidos nesse julgamento, e que nós entendemos o porquê é necessário de um juízo, porque nós precisamos, Deus precisa saber, porque aquele que não aceita a Jesus como seu Salvador, infelizmente, não pode ser salvo. Por quê? Porque se cada um de nós já cometemos algum pecado em algum momento da nossa vida, eu tenho certeza que todos nós já fizemos isso, porque a própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Se isso então é verdade, a consequência da desobediência à lei de Deus é a morte, a única forma de nós resolvermos o problema é pagando com a nossa própria vida. Só que Jesus, ao morrer por nós, ao ele viver uma vida perfeita de obediência, e de acordo com a lei, como ele não desobedeceu, ele merecia o quê? A vida. E essa vida que ele conquistou, ele oferece para mim e para você. E eu vou falar uma notícia para vocês. Ela é gratuita. Você não precisa pagar absolutamente nada. Você não precisa dar o seu carro, você não precisa dar o seu dinheiro para Deus, você não precisa fazer nada disso. Ela é gratuita, essa salvação. Você só precisa fazer uma coisa. Crer no Senhor Jesus. Bom, e crer envolve algumas coisas que vai ficar mais para frente, que eu não vou entrar em todos os detalhes hoje, mas a salvação, ela é pela graça. Não foi de graça, ela custou muito. Custou para Deus a vida de Cristo. Mas nós somos salvos pela graça e você não precisa pagar nada para ter essa salvação. Isso é maravilhoso ou não é? E aí nós entendemos, então, porque agora precisa de um julgamento. Porque é o seguinte, como que nós vamos saber, um dia, né, nós vamos ter acesso a saber quem está salvo, quem está perdido, mas se nós não tivermos os registros da vida de cada pessoa, como nós saberemos isso? Então aí eu volto para o texto de Daniel, capítulo 7, verso 10, que nós estudamos no estudo passado, que o William fez conosco, que eu vou repetir ele aqui, para nós entendermos. Olha o seguinte. O rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Bom, se nós nos localizarmos na linha profética, nós vemos que, por isso que é importante da história, nós vemos que Babilônia, Medo-Persa, Grécia, a Roma Imperial, todos esses governos já passaram. Nós vemos que o chifre pequeno e as nações
das europeias estariam até o fim do tempo. Até o fim. Eles estariam presentes. E aí nós vemos que Daniel capítulo 7, verso 10, está exatamente após a descrição deste chifre pequeno. Ou seja, esse evento, ele ocorre, o juízo, ele começa após esses reinos, ou durante algum deles, que nós já estudamos. Quando é essa data? Bom, eu vou te deixar curioso, porque isso vai ser respondido nos próximos estudos, e nós vamos saber em que data começa esse juízo que você está lendo aí. E é possível a gente realmente fazer a contagem e chegar em que ano começa o juízo. Mas o que eu quero te chamar a atenção hoje é sobre o juízo, tá bom? Depois a gente vai ver a data, quando ele começa, a gente vai entender isso certinho. Mas não vai ser hoje. Então diz que quando o tribunal se assenta, o que se abre diante do tribunal? Abre-se livros. Aí uma pergunta vem na minha cabeça e creio que chegue na sua também. Que livro é esse? Quais livros são esses que estão sendo abertos no momento do juízo, então? Vamos ver. E existem pelo menos 2 livros que eu vou citar hoje. Tem alguns outros, mas eu vou ficar em 2 para ficar claro no contexto, tá bom? O primeiro livro você vai encontrar em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 12. Preste atenção. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, segundo o quê? As suas obras. Conforme o que se achava escrito na onde? Nos livros. No livro da vida. Mas de quem? No nosso. Observe que cada um de nós temos um livro. Não tem só esse livro, já vou chegar no próximo, tá bom? Mas existe um livro em que todas as nossas atitudes, as nossas ações são registradas nestes livros. Ou seja, quando o tribunal se assenta, ele vai basicamente como se fosse assim. Vamos supor que chegou a minha vez, né? Depois a gente vai explicar exatamente essa questão, mas vamos abstrair para poder compreender um pouco o que eu quero dizer. Imagine que Deus, então, chegou no livro do Marquinhos Meneghetti, ele vai pegar o livro da minha vida. Você acha que vai ter coisa boa ou coisa ruim lá? As duas coisas, né? Depende, né? Tem gente que só faz coisa ruim. Bom, com certeza alguém já cometeu coisa ruim, né? Então, olha, eu vou explicar isso melhor para vocês agora. Então, o que Deus vai julgar? O que Deus vai julgar? O que tem nesse livro, né? Olha, de acordo com Eclesiastes 12:14, quando Deus faz um juízo, o que ele faz? Ele traz o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todo mundo exatamente tem um livro, exatamente isso. Cada um de nós temos um livro da vida em que fica registrado todos os nossos atos. Está tudo relatado. Pensamentos, atos, coisas que... Tudo que nós fizemos fica nesse livro. E aí eu perguntaria para você, bom, se Deus pegasse o seu livro para passar por julgamento a sua vida hoje, pergunta, você estaria salvo ou estaria perdido? Estaria condenado, né, à morte ou você estaria perdido? Olha, se Deus pegasse o meu, embora a gente faz algumas coisas boas, né, mas infelizmente, se pegasse o livro meu hoje e Deus julgasse em cima disso, eu estaria com certeza perdido. Bom, que esperança tem então para nós se todos nós pecamos e os livros são considerados como ali o testemunho para que cada um seja julgado? Tem mais um livro, e eu quero que você olhe esse livro aqui. Apocalipse, capítulo 21, eu coloquei o verso 23 para contextualizar e o verso 27 fala do livro. E o contexto do capítulo 21, depois você lê, é a Nova Jerusalém, tá? A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Estamos falando de Jesus, é o Cordeiro. Nela quem? Na cidade. Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos na onde? No livro da vida de quem? Do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então Jesus pega seu livro da sua vida. E ao você abrir o livro da vida de Cristo e você ver todos os seus atos enquanto ele viveu, você não vai encontrar em nenhum momento uma falha de nenhuma espécie na vida de Cristo. Ou seja, como é o livro da vida do Cordeiro,
ele merecia, ao passar o livro de Jesus, vamos imaginar o seguinte, diante do tribunal, ele seria absolvido, claro, porque não teve nenhum pecado. Mas aqui diz o texto que, o finalzinho, mas somente os inscritos do livro da vida do Cordeiro. Quer dizer o seguinte, que de acordo lá com, a gente já leu em João 3,16, quando nós Jesus como o nosso Salvador, o nosso nome, ele falou assim, quando passasse o meu nome, passasse a minha vida lá perante Cristo, perante o tribunal de Deus, ao abrir os livros, o nome que estaria lá seria meu, mas o conteúdo do livro não seria o meu. Seria o conteúdo da vida, não seria encontrado nenhuma falha em mim. Ou seja, nós chamamos isso de justificação. O processo de justiça está picotado para todo mundo, realmente. Se tiver picotado, alguém me fala que eu repito. Está travando? Será que é minha conexão que está travando? Pode ser minha conexão. Deixa eu voltar aqui. Melhorou agora? Tá, voltou ao normal. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, só repetindo um pouquinho, o livro da vida do Cordeiro, quando nós aceitamos a Jesus, nosso nome é escrito nesse livro. Tá travando ainda, gente? Será que é minha internet, então? Tá, eu vou tentar mais um pouquinho. Se não for, vocês me falam e eu troco de local aqui, tá bom? Vou para o computador. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados, ou seja, Deus imputa a sua justiça sobre nós e, com isso, nós agora podemos ser aprovados nesse juízo. E esse juízo que ocorre em Daniel capítulo 7, nós damos o nome de juízo investigativo. Ou seja, é um juízo em que cada vida está sendo investigada e será decidido o destino de cada um de nós. Isso nós damos o nome de juízo investigativo, onde Deus está investigando cada vida e cada vida será decidida pela morte ou pela vida eterna. No caso, baseado se quem aceitou a Cristo, direito à vida eterna. E se não, nós temos direito à morte eterna, tá bom? Então, isso é o juízo investigativo. Bom, pergunta. Se nós vamos ser julgados, então, qual é a norma? Porque para nós sabermos o que é errado e o que é certo. Se você não souber o que é errado e o que é certo, é muito relativo você falar se você cometeu o pecado ou não, porque aí você vai falar que é relativo. Depende do ponto de vista. Mas existe uma norma pela qual nós vamos ser julgados? Será que existe? Sim, existe. Olha o que diz Tiago no capítulo 2, no verso 10 e 11. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de quantos? De todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse o quê? Não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas mata, está feito o quê? Transgressor da lei. Então, observa que o pecado é a transgressão da lei. E aqui está falando de uma lei específica. E agora eu vou dar alguns segundinhos para você pensar. Qual é a lei que existe na Bíblia em que você vai encontrar sobre não adultério, não adulterar, não matar? Qual é a lei de Deus que é usada como base nesse juízo? Depois você pode também ler Eclesiastes capítulo 12, que também vai ficar claro isso para você. Sabe qual lei que é essa? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei de Deus. E ela se encontra em Êxodo capítulo 20, que eu não vou ler ela hoje. Depois você pode ler Êxodo capítulo 20, a partir do verso 2. Você vai ver. Observa a tábua da direita aí na sua tela. Está vendo que está aí os 10 mandamentos? Está vendo não matar, não adulterar? Ou seja, o texto de Tiago, ele está fazendo uma alusão, ou ele está remetendo nós aos mandamentos de Deus. Então, ao nós transgredirmos estes mandamentos,
nós estamos em pecado e com isso merecemos a morte. É isso que acontece. E essa é a regra pela qual cada um de nós será julgada. E o que acontece? Essa lei ela não pode ser modificada, porque se Deus modifica essa lei em algum determinado momento, o que acontece? Então ele vai usar 2 pesos e 2 medidas. Então, para o pessoal lá do Velho Testamento, para o povo de Israel era uma lei, e agora para nós é outra. Faria sentido, então, Deus dar uma chance diferente para o povo de Israel e uma chance diferente para nós? Não, não faz sentido nenhum. Deus ele não muda, diz Malaquias. Ele é o mesmo hoje, ontem e será para todo sempre. Então, essa é a lei pela qual nós seremos julgados. E por que eu citei isso também que é importante? Lembra do chifre pequeno? Olha o que diz o texto que o William leu na semana passada. Que esse chifre pequeno, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai magoar os santos do Altíssimo, e ele vai fazer o quê? Mudar os tempos e a lei de Deus. Opa! Quer dizer que então seria um poder que surgiria em um determinado momento, que ainda... Eu não vou responder quem é o chifre pequeno ainda hoje para vocês, tá? Um pouquinho mais de curiosidade, mas logo, logo vai ser respondido isso para vocês. Mas esse chifre pequeno, ele pegaria a lei de Deus e mudaria ela. Ou seja, os 10 mandamentos de Deus na Bíblia falam uma coisa, e ele tem os seus 10 mandamentos que fala outra. E o que ele quer fazer? Te convencer que a lei dele é melhor. Lembra do conflito? A lei dele é melhor do que a lei de Deus. E ao você dar ouvidos ao chifre pequeno e a lei que ele propõe agora, que não é a lei de Deus, se você fizer isso, vai ter um grande problema. Você, sem saber, às vezes, poderia estar fazendo o quê? Transgredindo a lei de Deus. E se você fazer isso, nós, ou eu, né? Nós estaríamos o quê? Condenado. Então, observa que o ponto-chave desse estudo, que nós vamos começar a partir do próximo, vai começar a clarear um pouquinho mais, não sei se é no próximo ou no outro ainda, você saber quem é o chifre pequeno é fundamental para você entender o que foi mudado, quem mudou, e para você entender o que está acontecendo hoje. E aí vocês vão ficar maravilhados quando isso aqui for explicado em mais detalhes. Mas como o Eduardo comentou, nós estamos construindo uma casa do fundamento, tijolo a tijolo, até chegarmos no final, e aí vocês vão ter todo um panorama, por isso que é importante esses conceitos, tá bom? Bom, mais 2 textos nós terminamos. Quantos comparecem então a esse tribunal? Será que os ricos, será que quem tem dinheiro pode fugir do tribunal, ou seja, subornar a Deus? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, todos nós, sem exceção nenhuma, vamos comparecer a esse tribunal. Seja você rico, seja você pobre, seja escravo, seja um livre, seja um rei, seja lá quem for, perante Deus todos são iguais. Bom, e o que então nós devemos fazer para sermos aprovados neste tribunal? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Só uma coisa. E eu encerro com esse texto agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, de acordo com Romanos 8:1, ao você aceitar a Cristo e estar com Cristo, a condenação, você escapa dela. Quer dizer que, então, agora você pode ter uma possibilidade de você escapar desse juízo, é isso que eu estou falando? Você não ser condenado? Vou voltar aqui a tela para falar com vocês. Olha, escapar do juízo não vamos escapar, todos nós passaremos. Mas aquele que tiver a Jesus como seu Salvador, fiquem tranquilos, não precisam ter medo do juízo. Só tem medo do juízo aquele que realmente não está com Cristo. Mas se você está, e se você aceitou a Jesus como seu Salvador, ou se você não fez, esse é o momento. Fale com Deus. Confesse os seus pecados. E somente a Deus, não a outra pessoa. Porque Deus, e é Jesus Cristo, ao levar a sua oração a Deus, ele se apresenta a Cristo, apresenta a Deus, como sido morto por você. E então agora você é absolvido e você pode ter a possibilidade de um dia estar no céu. Então não se arrepende, não se preocupe, não se desespere. Não se desespere. Você não precisa pagar nada por isso. A única coisa que você precisa fazer agora, neste momento, é aceitar a Jesus como seu Salvador.
E aquele dia, no juízo, você será absolvido. Amém? Vamos fazer uma oração e aí a gente volta. Eu peço para que o Eduardo volte e vê se teve alguma pergunta, alguma coisa, e a gente encerra, tá bom? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, todo louvor e toda a glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno. Senhor nosso Deus, nós entendemos pelo estudo de hoje que nós merecíamos a morte. Nós não merecíamos a vida, porque nós somos falhos. E um dia, o Senhor decidiu enviar Jesus para nos salvar. Nós não merecemos isso, mas o Senhor oferece isso para nós. Então, se nós apenas aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós entendemos que naquele dia do juízo, quando o nosso nome for passado, nós podemos ser absolvidos. E então nós vamos poder estar no céu. Eu peço ao Senhor Deus, então, nesse momento, que o Senhor, por favor, perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos pessoas melhores. E que o Senhor também esteja com cada um de nós que está aqui. Por favor, Senhor Deus, nos perdoe. Mas nós pedimos esse perdão não porque nós merecemos algo, nós não merecemos nada. Nós pedimos esse perdão em nome de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. E nós declaramos que aceitamos esse sacrifício que ele fez por nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marquinhos. Louvado seja Deus, então, porque a gente não pode se livrar do juízo. Todos nós passaremos pelo juízo, mas podemos nos libertar da condenação. Muito boa explicação, e a gente vê que a questão do juízo realmente ela já começa já desde o início, né? Desde lá de que o homem pecou, Deus fez um juízo investigativo, perguntando para o homem onde ele estava, o que ele tinha feito, etc. Então, o juízo realmente é algo que está presente em toda a Bíblia. Meu amigo, muito obrigado por mais uma vez você ter participado conosco. Eu quero dizer para você que a próxima aula ela será sobre a maior profecia já dita na Bíblia. Essa profecia, ela se encontra no capítulo 24 do livro de Mateus. Então, a semana que vem nós iremos esmiuçar a profecia que Jesus fez ali no capítulo 24. Então, se prepare, se você quiser com antecedência, por favor, leia o capítulo 24 do livro de Mateus, que será então o tema do nosso próximo estudo. Mais uma vez, se você tem ainda dúvidas, as pessoas que tinham então mandado as dúvidas aqui para a gente lá no formulário, se a sua dúvida ainda não ficou totalmente esclarecida, por favor, mande a sua pergunta. Logo após aqui encerrarmos a transmissão, nós já iremos disponibilizar para você o formulário, ou alguma outra dúvida, fique à vontade, nós iremos procurar ajudá-los sempre na medida do possível. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana na presença de Deus, que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre você e sobre sua família. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Adriane, você levantou a mão, você quer falar? Não? Ah, então tá bom. Gente, muito obrigado aí, Deus abençoe e fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.